Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas na Medita Unipaz número 22, que estamos iniciando agora. Vocês podem observar que está colocado aqui foco na respiração, que é o principal tema nosso hoje e a prática que nós vamos fazer, sugerida então pelo livro que nós estamos estudando, é atuar nesse aspecto da respiração como método de meditação. Nós estamos no capítulo 5, que chama O Fôlego da Vida, do livro A Meditação Não É o que Você Pensa, do Peter Bampton. Então vamos acalmando, agradecendo, dedicando esse tempo à percepção do corpo, a percepção da nossa mente, buscando uma posição confortável, uma posição que nos permita ter atenção com aquilo que nós estamos fazendo exatamente nesse momento, que é a atenção plena, foco da meditação. Eu vou iniciar com o texto do Peter Bampton e depois nós vamos fazendo uma prática associada a essa proposta dele. Então, no capítulo 5, o fôlego da vida. Uma vez que você está sentado confortavelmente, simplesmente traga a sua atenção para descansar no movimento e sensação do seu corpo respirando. Então, a ideia é essa, é trazer a atenção, a consciência para o corpo respirando. A respiração está sempre conosco. É a pulsação da própria vida. Abra seu ser para a presença e energia dessa força da vida. Permita gratidão ao milagre, que é estar aqui no corpo, percebendo a energia radiar por todo o seu ser. E a respiração é o foco que nos possibilita essa percepção em primeiro plano. Essa forma de meditação é chamada de respiração consciente e é muito associada a mindfulness, que é muito divulgada hoje. E também é a mais simples e direta forma de meditação com um objeto. É interessante observar isso aqui, que ele está focalizando aqui esse aspecto de uma das técnicas de meditação focalizada num objeto. Nesse caso, esse objeto que ele chama é a respiração consciente. Existem diversas outras formas de meditação com o objeto, inclusive o uso de mantras e visualizações. Então, a respiração com objeto é você focar um determinado aspecto. No caso da respiração, pode ser também um mantra, repetindo o mantra, ou uma visualização. Então, tudo isso ele chama de respiração como objeto. É interessante observar um pouco isso, que nós estamos fazendo um estudo sobre meditação também. Porque depois, mais à frente, ele vai começar a mudar um pouco esse foco. Esse foco da prática, né?
Então, por isso que esses termos vão sendo assimilados para a gente poder entender a proposta do autor e aprofundar o nosso entendimento, o nosso estudo de meditação. Mas continuando na respiração, ele diz o seguinte: a simplicidade da respiração talvez pareça menos esotérica que outros possíveis objetos de meditação, mas nada pode ser mais pé no chão e prático do que a própria respiração. Esta simples abordagem meditativa, focada em algo que você faz milhares de vezes o tempo todo, está sempre disponível. Não custa nada e aspirantes espirituais, através da história, têm praticado esse método por centenas de anos. Então é um dos métodos talvez mais aplicados. E sempre a gente já fez isso algumas vezes. Sempre começa pela respiração, pela âncora da respiração, para estar mantendo, né, a mente alerta, a mente atenta. Se você decidir fazer a respiração consciente, por toda a sessão de meditação, todas as vezes que você se distrair pensando no futuro ou no passado, então, porque esse pensar vai acontecer, então, toda vez que distrair pensando no futuro ou no passado, sobre isso ou sobre aquilo, simplesmente traga a sua atenção de volta à observação e siga a sensação e movimento do seu corpo respirando. Então, essa é a técnica que nós vamos... Eu estou fazendo essa leitura inicial, pegando alguns pontos apenas do texto, porque a gente vai hoje praticar em cima desse método. Então, só para concluir aqui pelo autor, texto, você pode pensar sobre a respiração consciente como que criando uma âncora para a sua prática de meditação. Nós já tínhamos usado aqui anteriormente a ideia, algumas vezes, né, já falamos da ideia da respiração como uma âncora, e usamos a imagem de um barco na praia, amarrado lá com a corda numa âncora. E o que isso está querendo dizer? É que o barco não vai se perder no alto do oceano. Ele fica ali oscilando, mas a âncora mantém ele naquela posição e evita dele, no caso nosso, né, da gente distrair, sair viajando mentalmente para qualquer lugar. A respiração seria essa âncora. O sopro da vida é a sua âncora, para ajudar a trazer você a um alinhamento fundamental com esse eterno momento presente. Com esse eterno momento presente. Uma vez que você é capaz de meditar desta forma, você se sente essencialmente contente, como eu descrevi acima. Então você está pronto para dar o próximo passo para a meditação sem um objeto. Então, por enquanto, a meditação com objeto. Depois, o próximo passo para a meditação sem um objeto, que é o que ele vai desenvolver lá na frente. Ou, colocando de outra maneira, para dar o passo no sopro da vida para a meditação, no profundo mistério que mora antes da vida e de onde a vida surge, que é a própria mente, com M maiúsculo, ou a própria consciência, como o autor coloca, com C maiúsculo. Mas, por enquanto, vamos... Aqui é só para já deixar... O autor já deixa para a gente um prelúdio, né, de para onde ele vai caminhar com esse estudo. Mas, por enquanto, a gente vai focalizar nesse aspecto da meditação. Ok, gente, esse é o texto inicial.
com os olhos fechados ou abertos, lembrando que se você mantiver os olhos abertos, você evite ficar olhando para a tela do equipamento, porque aí podem ter vários distratores, né? Ou seja, várias chamadas aí distraindo a sua mente. Então você pode olhar levemente para o piso, para o chão, na posição sentada, confortável, conforme nós já falamos da última Meditação de Paz 21. E se você quiser olhar a tela, o exercício que mais à frente nós vamos aprofundar é você olhar para o vazio da parede aqui na tela. É uma experiência muito interessante. Você não vai ver nem as imagens que estão colocadas, nem mesmo a minha imagem aqui, mas é possível ver tudo isso sem fixar nada especialmente. Olhando para o vazio da parede, que é um dos aspectos que nós vamos explorar mais à frente. Mas a experiência você pode ir começando a testá-la, que é um aprendizado que nós estamos fazendo. O aprendizado da meditação é eterno. A gente nunca vai estar pronto, mas a gente está sempre no processo. Então, com os olhos fechados ou abertos, nós vamos fazer a prática hoje de 5 minutos, com foco na respiração. E a proposta é a seguinte: observando a respiração implica observar a inspiração. Você vai inspirar, inspirando suavemente, levemente, sem pressa, dedicando esse tempo a essa experiência e a esse aprendizado. E expirando de corpo inteiro. Então, quando você inspirar, você vai encher os seus pulmões e movimentar todo o tórax e abdômen suavemente, sem força. O seu corpo faz isso praticamente sozinho. Você vai só observar. E expira. E vai fazendo esse processo cada vez mais lentamente. Quando você terminar a expiração, você dá uma pequena pausa. E observa que seu corpo naturalmente começa a inspirar de novo. E a proposta é que você vai contando isso. Vai fazendo uma contagem. Inspira. Expira. No seu tempo, e não no meu tempo, mas no seu tempo. Pequena pausa e conta 1. Uma inspiração, expiração e pausa completa. Novamente, você vai inspirar e assim por diante, ok? Expirar, calma. Então o processo vai ficando cada vez mais lento e mais suave. Bom, vão surgir provavelmente algumas distrações, é natural. Aí você retoma a contagem se você esqueceu de repente de contar, por algum motivo. E começa de novo. Aqui não é o desempenho que é importante. O importante é a experiência. Você não tem que ter um desempenho, um padrão de êxito, não existe isso. Existe a experiência dentro do seu tempo, do seu ritmo, do seu modo de ser. Observa que também, durante esse tempo, estarão surgindo sons, movimentos próximos de você. O corpo pode fazer algumas demandas de movimentar, de alongar para algum lugar, coçar em algum lugar. Procure não dar... não se perder nesses pequenos distratores.
observa e continue respirando na medida que você conseguir. Então, lembrando que o importante não é o seu desempenho, mas o processo e a sua atenção naquilo que está acontecendo. Então, eu vou marcar aqui um tempo de alguns minutos e nós vamos ficar simplesmente nessa prática. Ok. Eu agora vou sugerir, nós vamos acrescentar mais um detalhe a esse processo da respiração. Tá, inspirar, expirar e pausa, que é o seguinte, veja bem, o que eu estou fazendo aqui são algumas sugestões de técnicas e depois você pode continuar aplicando em outros momentos ao longo da semana.
e verificar como isso bate para você, né? Como que isso chega até você e etc. Você tem que fazer a prática e avaliar. É natural isso. Agora, nós vamos inspirar, expirar e pausa, acrescentando o seguinte: quando você inspirar, você vai dizer mentalmente aqui. Inspira aqui. E quando expirar, você vai lá mentalmente agora. Ou seja, você vai formar uma pequena frase que é aqui, agora. Aqui, inspirando e percebendo a sensação do que é esse aqui, que é uma percepção interna, não é só um aqui físico do espaço, da sala, do lugar que você está. E o agora, que é também uma percepção de tempo, já que nós estamos sempre no espaço-tempo. O agora é o agora presente. É um agora que não tem interrupção. É um contínuo. E você vai percebendo como isso vai acontecendo. E tem a pausa, que na pausa você simplesmente absorve no seu corpo, na sua mente, essa sensação do aqui e agora. Um silêncio. Através de um silêncio, uma espécie de um vazio que ali acontece, e depois você repete aqui, inspirando, agora expirando, pausa, e depois continua. Eu vou deixar mais 1 minuto com essa técnica, e se você quiser continuar, use aquele método que eu já falei, de acionar o pause do seu equipamento e permanecer. E depois você põe o play novamente e continua. Ok? Essa é a prática, essa é a proposta. Talvez só essa sessão de hoje, para quem não está acostumado com esse método, pode ser muito pouca coisa. Seria interessante repetir mais vezes. Tem o tempo todo para isso. Como experiência, avaliar
é a meditação com foco num objeto, e esse objeto é a própria respiração. Interessante que você pode fazer essa prática da respiração consciente, o sopro da vida, em vários outros momentos, fora até mesmo da meditação sentada. Então, quando você está caminhando, por exemplo, em algum lugar, caminhando na rua, olha, na rua, onde tem ambientes com movimento, carro, né, diversos estímulos acontecendo ali, mas você pode estar caminhando e percebendo a respiração, também na sua casa, fazendo alguma atividade, principalmente uma atividade prática, como, por exemplo, lavando a louça, cuidando de alguma coisa, cuidando de alguma pessoa, ou mesmo conversando com alguma pessoa, conversando ali, respirando, ouvindo uma música, bebendo um copo d'água, por exemplo. Então são várias situações que vão tornando possíveis essa prática do foco na respiração, enquanto também está fazendo algo. Eu deixo aqui a sugestão, e nós vamos então para a finalização. Vamos tomando consciência de pertencimento e presença nesse imenso campo de vibração que nós sempre estamos, sabendo ou não, consciente ou não, nós estamos presentes num campo de vibração, que é a vibração de todo o psiquismo universal, do qual nós somos parte, nós recebemos influência e influenciamos, respirando novamente, consciente, agradecendo, e vamos retribuir toda a energia desse nosso aprendizado para todo o universo, para todos os seres, para todas as situações que existem, para aquilo que a gente quer ver transformado, seja na nossa vida, seja na vida das pessoas, seja no nosso país, na nossa sociedade, nas nossas comunidades. Então, simplesmente sintonizando com a mente infinita, com seres de luz, intencionando essa vibração para essas situações que você tiver no momento escolhendo, e entregando, porque tudo já está acontecendo aqui e agora. Finalizando, obrigado pela participação e até a nossa próxima meditação conjunta.